E aí, pessoal, bora para mais uma análise? Hoje a gente vai falar de um verdadeiro peso pesado da filosofia. O cara que basicamente olhou para o universo e resolveu criar um manual de instruções para ele, Aristóteles. Fala a verdade, na hora de estudar pro Enem, às vezes bate aquela sensação de que filosofia é só um monte de palpite, não é? Um filósofo fala uma coisa, aí vem outro e fala o exato oposto, e a gente fica no meio tipo, tá, e agora? Pois é. Se a filosofia fosse um quarto todo bagunçado, cheio de coisa fora do lugar, o Aristóteles seria o cara que chega, abre a janela e começa a botar ordem na casa. Ele trouxe método para um negócio que parecia só caos. Ok, vamos começar pelo começo. E o começo, para entender Aristóteles, é entender a grande treta que ele tinha com ninguém menos que o professor dele, o Platão. E não era uma briguinha qualquer, não. Era uma briga sobre o que é a realidade. Então, se liga no pulo do gato. Enquanto Platão vivia olhando para cima, pensando num tal de mundo das ideias perfeito, o Aristóteles olhava aqui para baixo, para o chão, para o mundo real. Para ele, a verdade, a essência das coisas, não está em outro plano. Está aqui, ó, nas próprias coisas, esperando para a gente observar. Essa diferença é a matéria de prova, despenca no Enem. E como é que ele fez isso? Bom, o Aristóteles não ficou só na teoria. Ele criou o que eu gosto de chamar de uma caixa de ferramentas universal. São ferramentas mentais, conceitos que servem para a gente entender, classificar e explicar, basicamente qualquer coisa. Pensa na lógica como se fosse o sistema operacional do nosso cérebro. O Aristóteles foi o primeiro cara a organizar as regras do jogo. Como é que se constrói um argumento que faz sentido? Como é que se prova um ponto? Sem isso que ele criou, não existiria método científico, debate, nada. Ele praticamente inventou o jeito certo de pensar. E essa aqui é uma das ideias mais geniais dele, que resolveu uma treta antiga da filosofia. Como é que uma semente se transforma numa árvore? É mágica? Não! Para Aristóteles, a semente é uma árvore em potência, ou seja, ela tem o potencial de virar uma árvore. A árvore, por sua vez, é a semente em ato, a realização daquele potencial. Simples e brilhante. Essa aqui é a checklist suprema de Aristóteles. Quer entender qualquer coisa no universo, de um bolo a um ser humano, é só responder essas 4 perguntas. Do que é feito, qual é o design, quem fez e, a mais importante, para que serve. Isso aqui é a sementinha de todo o método científico que viria depois. Beleza. Já entendemos como Aristóteles organizou o universo. Mas, e a gente? Como é que se vive uma vida boa? Agora a gente entra num assunto que o Enem simplesmente adora: a ética aristotélica. Cuidado aqui. Felicidade para Aristóteles, ou eudaimonia, não é aquela alegria momentânea de comer um brigadeiro, sabe? É bem mais profundo. É um projeto de vida. É o resultado de usar nossa capacidade de raciocinar para agir da melhor maneira possível e florescer como ser humano. É uma maratona, não uma corridinha. E qual é essa melhor maneira de agir? É simples. Encontrar um meio termo, o equilíbrio de ouro. A virtude, para ele, nunca está nos extremos. Por exemplo, a coragem. Não é não ter medo nenhum, isso seria loucura, temeridade. E também não é ter medo demais, que é covardia. A coragem é o ponto exato de equilíbrio entre esses dois extremos. Anota isso com caneta marca-texto porque essa ideia sempre aparece. E tem mais um detalhe fundamental. Ninguém alcança essa tal felicidade sozinho, numa ilha deserta. Para o Aristóteles, a gente é, por natureza, um animal político. A gente só se realiza de verdade em comunidade, na cidade, na polis, participando da vida pública e buscando o bem de todo mundo. Agora, segura aí que vem uma curiosidade para deixar tudo mais interessante. Muita gente acha que a história do Aristóteles acaba lá na Grécia Antiga, mas a verdade é que ele teve um dos maiores comebacks da história, mais de 1000 anos depois. Então, a resposta é um grande não. As ideias dele ficaram meio esquecidas aqui no Ocidente por um tempão, mas, séculos depois, elas voltaram com uma força total e de um jeito que ninguém esperava. Olha só essa linha do tempo. São mais de 1500 anos de distância. Lá na Idade Média, um teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino encontrou os textos de Aristóteles e pensou: uau, essa caixa de ferramentas aqui é exatamente o que eu preciso. O que o Tomás de Aquino fez foi genial. Ele pegou todo o sistema racional do Aristóteles para explicar a fé cristã. Ele usou a lógica aristotélica para construir uma ponte entre a razão humana e a revelação divina. E por que isso importa? Porque essa fusão moldou todo o pensamento ocidental por séculos e séculos. Certo, pessoal? Reta final. Hora do resumão. Se for para guardar só o essencial sobre o Aristóteles para a prova, o mapa da mina é este aqui. Foco total. Então vamos lá.
Para Aristóteles, o conhecimento começa com os sentidos, olhando para o mundo. A ética é a busca do equilíbrio. A felicidade só rola de verdade em comunidade. E claro, a grande briga com Platão. A verdade não está em outro mundo, está aqui mesmo. Simples assim. E para fechar, eu vou deixar um pensamento meu aqui. Enquanto um monte de filosofia parece que nos convida a desconfiar do mundo ou a fugir da realidade, Aristóteles faz o contrário. Ele nos dá ferramentas para a gente entender o mundo real de forma lógica, organizada. É de verdade uma filosofia para a gente viver com os pés bem firmes no chão, sem neurose. E talvez seja por isso que depois de tanto tempo ele continue sendo tão importante.